E aí pessoal, tudo bem? Então mais uma vez aqui, né, na sua tela para conversarmos, né, discutirmos sobre algumas orientações técnicas, né, que a Arcas, em parceria com o projeto Bahia Produtiva, está desenvolvendo diante essas metodologias, né, de forma remota. Então, pessoal, meu nome é Hércules, né, sou engenheiro agrônomo e coordenador, né, do projeto BATE, Bahia Produtiva, que é executado pela Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, a Arcas. Né? Esse projeto ele é executado pela Arcas, mas em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, né, com a CAR e o Banco Mundial e o governo do Estado da Bahia. Né? Essas atividades de forma remota, né, através de videoaulas, videoconferências, cartilhas, né, elas estão sendo desenvolvidas nesse formato para a gente dar continuidade ao serviço de até, né, emergencial, né, para a gente dar continuidade às orientações técnicas, a levar as informações para os ACRs, né, os agentes comunitários rurais, agentes comunitários de apicultura, aos dirigentes dos empreendimentos e aos beneficiários, né, do projeto Bahia Produtiva. Então foi a melhor forma, a melhor metodologia que esses parceiros, né, observaram e definiram para a gente para a gente continuar levar a informação até você, até a sua associação, até a sua comunidade. Espero que logo logo estejamos juntos aí nas comunidades, espero que logo logo estejamos juntos aí nas associações, nos empreendimentos, nas propriedades, né, assessorando aí em relação à água, em relação à roça, em relação a gente, né? Então, logo logo, com fé em Deus, estaremos juntos de novo, recebendo o calor humano, né, a presença física, né, de todos nesse ambiente, né, nas propriedades, nas associações, nas comunidades, certo? Então, pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante, né, que é o planejamento, né, a gestão da unidade produtiva rural. Né? Eu diria que praticamente 100% das unidades produtivas, né, das propriedades, dos agricultores, dos produtores rurais, não fazem esse tipo de gerenciamento, esse tipo de planejamento. Né? Então hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso, certo? Então, pessoal, assim, nos últimos anos, né, tem se pesquisado muito mesmo. As universidades, todos os órgãos de iniciação científicas, né, as universidades, Embrapa, né, todas essas instituições de pesquisa têm pesquisado em relação aos aspectos nutricionais das plantas, né, das espécies forrageiras, né, os aspectos reprodutivos e produtivos dos animais, né, dos sistemas de produção, né, e a gente sabe, né, é evidente que neste contexto de pesquisas e inovação houve grandes aumentos, grande melhoria nesta área, né, aumentos significativos, tendo como exemplo, um exemplo claro é o balanceamento de dietas, né, para os animais. Então, vários estudos, né, trouxeram muitos resultados positivos em relação a isso. Aprimoramento de técnicas reprodutivas, né, o desenvolvimento de sistemas de produção para as mais diversas situações climáticas e regionais, né, para que os agricultores possam driblar essas situações climáticas, né, e regionais com algumas espécies de plantas com tolerância a isso, resistentes a pragas, resistentes a doenças, né? Então, é cada vez mais claro que um dos grandes problemas que a atividade agropecuária, né, a atividade agrícola enfrenta é a falta de conhecimentos básicos na área gerencial, na área de
gerenciamento, né, de planejamento. E aí este conhecimento é fundamental, né, para auxiliar o controle e o planejamento das propriedades rurais, né? Eu diria que de forma amadora, de forma menos amadora, desculpa, e mais profissional, né? Então, buscando levar a atividade em uma condição mais sustentável e mais preparada para o mercado. Então, foi pensando nisso que nós, da equipe aqui de AT da Arcos, do Projeto Bahia Produtiva, pensamos em trabalhar com vocês, né, nessa videoaula esse tema, né, gestão e planejamento da unidade produtiva familiar. E aí, pessoal, vocês poderiam, mas pra gente fazer a gestão, planejamento, isso aí é mais para os grandes produtores, né, os empresários, o pessoal do agronegócio. Eu diria que não, né? Essa parte de gestão, de planejamento, não tem diferença nenhuma para aquela agricultura empresarial, agricultura mais convencional, né, do agronegócio, para a agricultura familiar. Ambas agriculturas necessitam, é obrigatório fazer esse tipo de gerenciamento, de planejamento das suas ações, das cadeias produtivas, do sistema, da sua propriedade, certo? Então, apesar de não se poder, a gente não precisar, não poder comparar os pequenos produtores com os grandes produtores, né, com grandes fazendas do agronegócio, a gente, acho que cabe a nós levantar a questão da mudança de conceito, né, e a organização, da mudança de conceito e organização dos pequenos produtores rurais, né? Não pensando em torná-los grandes empresários, né, com grande intensificação tecnológica e produtiva, mas em produtores conscientes de suas limitações, por exemplo, conscientes com o entendimento do sistema em que estão inseridos, né? Os fatores limitantes dentro do seu sistema, né? E as possibilidades de melhoria de seu sistema, de sua unidade produtiva, né? Então, para que isso ocorra de forma efetiva, eu diria que é necessário, né, a organização da atividade, para que essa família, essa unidade produtiva possa se programar e executar os processos de melhoria e acompanhamento. Na verdade, o que eu quero dizer, né, o que eu falei aqui agora um pouco, né, são premissas tanto para o grande quanto para o pequeno produtor rural, certo? Então, independente se você é um grande produtor rural ou se é um pequeno produtor rural, né, se é um agricultor familiar, é extremamente necessário que se faça, né, em conjunto com sua família, que se faça a gestão, o planejamento da sua unidade produtiva, das cadeias produtivas, né, dos animais, da parte agrícola, a parte administrativa, da propriedade, né? Então é extremamente necessário, certo? Se você tem 100, 200, 300 hectares de terra, ou se você tem uma tarefa de terra, independente de tamanho de propriedade, de geração de renda, de lucro dessa propriedade, é necessário que se faça o gerenciamento, né, o planejamento dessa unidade, ok? Então, considerando, né, a realidade de muitos produtores que participam de comunidades, de grupos, né, que buscam desenvolvimento de forma sustentável, como é o caso de vocês, né, agricultores que estão dentro de uma associação, dentro de empreendimento, que estão recebendo apoio financeiro para investir em alguma cadeia produtiva na sua comunidade, na sua propriedade, através do projeto Bahia Produtiva, entende-se que ao se melhorar as condições, né, desse grupo, né, obrigatoriamente
estaremos melhorando as condições de cada um dos que participam, né, de cada um de forma individual, certo? Só que, assim, para isso é necessário a organização do trabalho, né, e da produção de vocês, né, da associação, do empreendimento, da comunidade, seja de forma individual ou de forma coletiva. E qual a diferença da atividade rural, né, para a empresa rural? Né? A gente sabe que as empresas elas podem ser consideradas uma organização econômica, né, social e que reúne capital, né, dinheiro, trabalho e direção também, que é gerenciamento, né, mas com o objetivo de produzir bens ou serviços, né, na expectativa de gerar lucros. Né? Então, quando se cria uma empresa, o foco maior é produzir bens ou serviços para que gere lucros. Né? E qual é a diferença para a realidade do pequeno produtor, do agricultor familiar, que é o seu caso? Né? Pode-se dizer que nenhuma, como eu falei lá no início. Né? Nenhuma. Assim como deve-se fazer o gerenciamento, o planejamento, né, tanto para a pequena propriedade quanto para a grande propriedade, quanto para a grande, né? Então, isso também, quanto para a grande, então a gente percebe que a realidade do pequeno e do grande, né, em relação à gestão e ao planejamento é quase que nada. Né? Então, o importante nessa discussão não é comparar de jeito nenhum, não me entenda mal, não é comparar o pequeno produtor com o grande, certo? Tornando o empresário rural, mas sim capacitá-los, né, vocês, para administrar melhor a sua propriedade. E com isso, garantir uma melhor qualidade de vida, né, para vocês e para sua família, certo? E aí a gente entrando mais nesse tema de gestão da propriedade rural, pessoal, a gente diz aos agricultores que além das sementes que eles plantam para ter sucesso, a semente de qualidades que eles devem escolher para ter sucesso no plantio, né, na produção deles, né, a gente diz que ele tem que plantar outra semente, né, para ter sucesso, que é a semente da organização, né? A organização para a produção, ela é a semente para o sucesso da propriedade. Acreditem, né? É fundamental que iniciemos essa discussão sobre planejamento, né? Então vocês têm que entender sobre planejamento, sobre administração, né? Os custos de produção, os custos de produção das cadeias produtivas que são investidas na sua propriedade, né, a eficiência dessa atividade. Será que essa atividade é eficiente dentro do meu sistema? Né? Então, por exemplo, nós estamos em uma região semiárida, né, que temos poucas precipitações, às vezes muitas precipitações, mas de forma rápida, e a gente não consegue armazenar água, né? Não tem políticas públicas de armazenamento de água, e aí essa chuva passa e a gente fica o resto do ano todo sem água, com deficiência hídrica, né? Mas aí eu quero produzir peixe, né, na minha propriedade. A minha propriedade não tem água, a minha propriedade não tem reservatório de água. Então, será que essa atividade ela é eficiente para dentro do meu sistema? Nesse caso, não é. Né? Então, a gente tem que aprender, discutir sobre a eficiência também dessas cadeias produtivas dentro da minha propriedade, dentro do meu sistema. Os custos de produção. Será que para mim produzir essas ovelhas, essas aves, será que o custo de produção não está sendo muito elevado? Talvez porque eu não planejei produzir alimentação para esses animais, e aí eu tenho que todas as vezes comprar lá fora, comprar no mercado, comprar no mercado lá na cidade, comprar na casa agropecuária. Né? Talvez que se eu me planejar para produzir esse alimento para esses animais, eu consiga reduzir esses custos de produção. Né? Então a gente precisa também entender sobre custos de produção. Competição.
a gente tem que ver quem são as pessoas que estão competindo com a gente. É o meu vizinho, é a comunidade vizinha, o mercado lá da cidade, quem são os meus competidores, né? Para mim poder traçar estratégias, traçar ações para driblar esses competidores, né? Ganho e rentabilidade, outra coisa, outro aspecto que a gente também tem que aprender, né, dentro da nossa propriedade, porque às vezes eu tenho criação de suínos, por exemplo, e os suínos eles estão dando renda, né, estão tendo ganho, mas às vezes não está sendo rentável. Como assim, Hércules? Se eu estou tendo ganho, mas como é que eu não está sendo rentável? Essa atividade não está sendo rentável. Simples, né? Às vezes você passa ali 5, 6, 7 meses, não sei, dependendo de cada agricultor produtor, para poder vender um porco, um suíno, e aí você gastou com ele aí 200, 300 reais de alimentação, de remédio, de mão de obra, né, sua. E no dia que você vendeu por 300 reais, né? Ou às vezes você só ganhou 50 reais ou 100 reais. Então assim, será que é rentável? Né? Será que compensa eu passar essa quantidade de tempo produzindo esse animal, né? Gastar X e quando eu for vender eu ganhar, meu lucro ser muito pouco, né? Então você tem que, será que se eu substituir por outra atividade, o lucro não vai ser melhor? Então pensar também nessa questão do ganho e rentabilidade, certo? Outra coisa, no excedente de produção. Todas as propriedades têm excedentes de produção, principalmente as de agricultura familiar, onde tudo bem que na agricultura familiar a produção é mais para a subsistência da família, né? Onde a família trabalha para produz para o consumo familiar, né? Para sustentar a família. Mas mesmo assim, esse tipo de agricultura de subsistência sempre tem o excedente. E aí essa família tem que pensar o que fazer com esse excedente. Não pode jogar fora, não pode descartar. Se ele já tem o suficiente para o consumo deles, ele vai ter que ver uma forma de escoar esse excedente. Né? Eu tenho um mercado para escoar essa produção que está excedendo na minha propriedade, ou eu tenho que ver alguma forma de valorizar, de agregação de valor. Né? Então, por exemplo, eu tenho umas vaquinhas de leite lá, tá me dando ali 10, 12, 15 litros de leite. Eu consumo no mínimo 2, 3 litros de leite por dia. Esses 9, 10 litros que está me sobrando por dia eu não consigo vender porque não tem nenhum laticínio aqui próximo da minha propriedade. Então como é que eu vou fazer? Né? Será que eu posso fazer um requeijão, fazer um doce de leite, uma cocada para poder escoar, né, esse excedente? Então devemos pensar, né, nessa questão do excedente de produção. E por fim, tudo isso aí consequentemente vai gerar o lucro, né? Então a gente tem que discutir muito sobre esses aspectos aí da organização, certo? Então, pessoal, outra coisa, né, que eu quero falar com vocês é a gestão da propriedade. Ela se refere às ações, né, que os produtores adotam nas suas organizações, seja associações, cooperativas, grupos de produção, seja na sua propriedade, por exemplo, né, para atingir os objetivos que desejam. Então são ações, né, almejadas, né, por aquele que são ações que vai refletir em algum objetivo que esse grupo de forma individual almeja, né, desejado. E aí eu diria que a primeira fase de gestão é o planejamento, certo? Tem que fazer planejamento. O planejamento ele é fundamental, sempre fundamental para conhecer, né, o agricultor, por exemplo, no caso da propriedade, conhecer a realidade em que se está envolvido, né? E para isso faz-se necessário um diagnóstico dessa unidade produtiva. Né? O diagnóstico ele é o conjunto de informações que se tem de uma determinada situação. Né? O diagnóstico ele é importante para se entender como está a realidade que se pretende modificar. Né? No diagnóstico a gente diz que coleta,
né, e levanta dados sobre o que estamos produzindo, o que o agricultor está produzindo, ou o que ele vai produzir, o que ele almeja produzir, como ele está produzindo ou como ele vai produzir, né, quais são os recursos necessários, né, para a atividade, né, financeiro. Então, eu tenho dinheiro, tenho capital de giro, né, ou eu vou ter que pegar crédito no banco, vou ter que pegar emprestado, né, financiamento, ou eu vou receber algum fomento. De onde que vem esses recursos? De onde é que eu vou adquirir esses recursos, certo? Então, é uma das primeiras coisas que deve se pensar também. Então, já para o planejamento, né, é preciso estarmos atentos a alguns pontos, né? O agricultor, por exemplo, ele precisa aprender a projetar. Então, o agricultor, ele precisa aprender a projetar. A minha família quer criar agora suínos. E a gente vai ter que construir uma pocilga. Então, assim, antes de pensar de construir a pocilga, vamos ver qual é o local, né? Vamos projetar o local, vamos projetar o tamanho, vamos projetar a área, né? Eu vou querer criar um suíno, 2 suínos, ou será que a longo prazo eu vou querer criar 10, 15, 20 suínos? Então não é melhor já fazer uma estrutura que, pensando nesse aumento, nessa extensão de números de animais, né, ver se eu tenho água próximo àquele local para a criação dos suínos, porque suínos nós sabemos que exige muita água, né, para a higienização do ambiente. Qual é o local que vai ter mais sol, qual é o local que vai ter menos sol, mais sombra, né? Alimentação, né? Eu tenho uma alimentação para esses animais ou eu vou ter que estar comprando a alimentação? Eu tenho na minha propriedade, eu vou conseguir produzir na minha propriedade? Será que eu vou ter que projetar também uma área para produzir esse alimento para os meus suínos? Né? Então o agricultor ele tem que aprender a projetar, ele tem que ser engenheiro, tem que ser calculista, né? Para não tomar prejuízos. Porque vai que ele constrói, por exemplo, essa pocilga e aí depois ele descobre que nesse local não tem água, não consegue chegar água até lá. Então ele vai perder aquela estrutura, né? Então tem que se pensar nisso, projetar antes. Também, pessoal, organizar a família, ela deve se organizar internamente para o trabalho na propriedade, né? Então tem que ter uma divisão de tarefas, né? Quem é que vai tirar o leite? Quem é que vai pegar os ovos? Quem é que vai dar alimentação às aves? Quem é que vai dar alimentação aos caprinos, aos ovinhos? Né? Quem é que vai para a horta, molhar a horta? Quem é que vai adubar? Né? Quais são os horários que nós vamos? Porque se não há essa divisão, essa organização no trabalho, né, da família, por exemplo, a gente não consegue focar em um trabalho só e fazer de qualidade. Né? E aí quando chega no final do dia, no final da semana, a gente olha para trás e vê que ficou tudo pela metade, né? Não focamos. Então é interessante que tenha esse tipo de organização internamente dentro do trabalho na unidade produtiva, né? Outra coisa, né? O agricultor ele precisa muito registrar os dados na propriedade, registrar despesas, registrar receitas, né? Fazer cálculos, né? Ver o que está sobrando, ver o que está faltando, né? Ver o que é que ele pode melhorar. Então, através desses registros, ele vai poder melhorar toda a sua produção, todo o sistema, ver onde é que está falhando, ver onde é que está tendo mais gastos, onde é que ele pode retirar mais, onde é que ele pode colocar mais, né? Porque ele vai ter como controlar tudo isso aí, né? E avaliar. O agricultor, a família, né, também tem que saber avaliar. Eu tenho que avaliar até que ponto essa cadeia produtiva na minha propriedade ela está sendo rentável para minha família. Eu tenho que avaliar as condições da propriedade, tenho que avaliar o meu sistema, né? Então a avaliação é sempre importante também, né? E essa avaliação é interessante que se faça, né,
de forma periódica, de forma contínua, para reduzir prejuízos, tá bom? Outra coisa que, né? Então assim, esses pontos que a gente conversou agora são fundamentais para um bom funcionamento da atividade, né? Seja ela pequena ou grande, né? Seja para as atividades de uma grande propriedade ou para as atividades de uma pequena propriedade, certo? A principal razão de muitos insucessos nas mais variadas áreas de atuação profissional, seja na agricultura ou em outra área, né, está na falta de planejamento. Isso tem estudos, pesquisas que diz isso, não é isso que não sou eu, Hércules, que está falando. São pesquisas, estudos, né, de nomes renomados, de órgãos de pesquisa renomados que trata isso, né, que diz que a principal razão dos muitos insucessos nas mais variadas áreas de atuação profissional está na falta de planejamento das atividades pretendidas. E eu acredito, né, porque ao se fazer o planejamento, se busca entender a atividade em questão, né, o que é que você quer, o que é que eu almejo, né, o que irá facilitar a visão de um negócio como um todo, certo? É preciso gerenciar, né, e controlar todo o sistema para ver se os recursos financeiros, a mão de obra, os equipamentos, a infraestrutura, os animais e todas as atividades produtivas estão apresentando resultados positivos dentro do seu sistema, no caso dentro da sua unidade produtiva familiar, né? Então, o controle ele é preciso ser feito periodicamente, certo? A avaliação é preciso ser feita periodicamente. É importante isso porque de forma organizada, né, essa avaliação, esse controle de forma organizada permitirá uma avaliação segura do sistema, certo? Porque assim, se a gente faz uma avaliação de forma periódica, sempre está ali fazendo esse tipo de avaliação, tendo esse tipo de controle, se há algum problema, é mais fácil contornar esse problema, né? Um exemplo, quando nós temos uma galinha que está doente, né? Ou qualquer animal na propriedade que está doente, e às vezes a gente demora a descobrir o problema, a gente demora a entender que ela está doente, né? Saber que ela está doente. E aí o problema já se alastrou, né? E a gente não tem mais como controlar. Outro fato é quando a gente consegue descobrir no início esse problema, né? Quando a gente consegue descobrir essa doença no início, então com certeza é mais fácil controlar. Os remédios são mais eficazes, os tratamentos são mais eficazes. Então por isso que dentro do seu sistema, dentro da sua unidade produtiva, você também tem que saber aprender a avaliar, né, a controlar de forma periódica, certo? Então, assim, muitas vezes a gente não, os agricultores não consegue conduzir de forma eficiente, né, uma atividade porque seus administradores não fazem registros periódicos dos fatores de produção que entram no sistema, né, e de todas as suas saídas financeiras, seja financeiras ou não. Então a gente tendo esse controle dos registros, né, a gente sabe o que gastou, a gente sabe o que usou, a gente sabe o que comprou, a gente sabe o que foi utilizado, né, lá no animal tal, a gente sabe o que foi utilizado na cadeia produtiva tal, a gente sabe o que foi gasto na cadeia produtiva tal. Então no final do mês, pessoal, entendo onde é que eu quero chegar. Então no final do mês, quando eu vou fazer meus cálculos para me ver se eu tive lucro ou não, se eu ter algum problema, eu vou saber onde foi o problema, né? Eu vou saber onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso tirar algo, onde é que eu posso adicionar algo, certo? Então é interessante, é imprescindível o registro, tá bom? Então assim, o registro ele tem sido uma das peças mais importantes para o sucesso das atividades também, então além do planejamento, né? Então, porque é através desse registro, né, desse controle, que se pode enxergar a dimensão dos problemas da atividade, né, como eu falei agora há pouco. Então, caso contrário, os problemas continuarão sendo combatidos sem o real entendimento de sua grandeza, né? Talvez você vai conseguir
combater, porque se você não anota, não controla, não tem os registros, né? E aí talvez você identifique algum problema, e aí você vai conseguir combater. Mas você não sabe, às vezes, o que foi que ocorreu, aquilo que proporcionou aquele problema, né? Para nenhum outro dia, nenhuma outra hora você evitar esse tipo de problema, né? Para evitar aquele tipo de situação, para não acarretar em um problema, certo? Então, assim, dentro desse entendimento, é importante se fazer um inventário da propriedade, para se conhecer o que se tem, por exemplo, para evitar gastos desnecessários, né, que sejam feitos. Por exemplo, os registros zootécnicos relacionados ao desempenho reprodutivo dos animais, né, seja leite, carne, ovos, por exemplo, alimentação, sanidade, eles devem ser periodicamente feitos, né? Porque assim, esse controle da produção, ele irá gerar índices zootécnicos, né? Os zootecnistas, né, falam os índices zootécnicos, para que o planejamento e o planejamento e o controle da atividade ela seja possíveis de serem executadas, né? Porque assim o produtor precisa fazer uso em seu dia a dia, né, de fichas de cadastros, dados reprodutivos, como por exemplo quantidade de ovos, número de parições, né, número de filhos, se foi macho, se foi fêmea, né, acasalamento, peso dos animais, né, produção. Um dado importante, né, se você tem se você nos seus registros você está identificando que aquele animal perde peso, tá? Em vez de você tá dando a alimentação certinha, tudo certinho, e aí você tá vendo que o peso desse animal ele está de forma decrescente, tá? Em vez de aumentar, está diminuindo. Então você tem como chegar em um momento desse de avaliação, de controle, e você vê, né, o que você está percebendo que seu animal está perdendo peso. Então você tem como ir atrás, buscar, ver o que é que está ocorrendo para que esse animal porque esse animal está perdendo peso. Porque aí consequentemente você vai reduzir os seus danos, vai reduzir o prejuízo, né? Outra coisa é dados de produção, né, de produção desses animais, por exemplo. Um fato interessante que acontece muito com vocês, quando às vezes nos projetos de até que a Arcas executa, que já executou, a gente todo início de projeto a gente faz um diagnóstico, né, seja da comunidade, um diagnóstico comunitário, coletivo, seja da unidade produtiva das famílias que serão acompanhadas naquele projeto. Assim como nós fizemos, né, que os ACRs e os ACAs fizeram com vocês, beneficiários do projeto Bahia Produtiva. E aí, às vezes, quando a gente pergunta qual foi a renda que vocês tiveram com as galinhas, né, durante esses últimos 12 meses, não, eu não tive renda nenhuma não, porque as galinhas é só para o consumo da família. Os ovos é só para a gente comer com cuscuz, comer com pão, né? É só para o nosso consumo mesmo. A gente não vende nem a galinha e nem vende os ovos, certo? Aí a gente pergunta, certo, vocês não vendem, não comercializam esses produtos, mas vocês consomem. E se vocês consomem, vocês estão reduzindo gastos, porque já que vocês produzem e consomem, vocês estão deixando de comprarem, né, lá no supermercado, de comprarem ao vizinho, na comunidade vizinha, né, e essa dúzia de ovos que você iria gastar 7, 8, 9, 10 reais, dependendo aí da região, você está utilizando esse valor para outras necessidades, para o arroz que você não produz, para o óleo que você não produz, né. Outra coisa é o leite. Muita gente, quando a gente coloca nos índices zootécnicos para o agricultor, né, fazer os registros da produção de leite daquela vaca, daquele animal, aí às vezes eles não colocam, por exemplo, a vaca deu 10 litros de leite, só que ele só comercializou 8, porque 2 litros a família consumiu, ou então esses 2 litros ele deu ao compadre, ele deu ao parente lá na cidade, e aí ele coloca no índice só 8,
mas ela produziu 10 litros, você alimentou ela para produzir 10 litros, ela se esforçou para produzir 10 litros. Esses 2 litros você não comercializou, mas você consumiu, você deixou de comprar. E isso tem que entrar também, né? Então o seu consumo familiar tem que entrar também nesses registros de produção, certo? Porque você gastou para produzir, você teve mão de obra para produzir, né? Então, então vocês também têm que anotar essa parte que você consome, que não comercializa, ou que vocês dão de presente para alguém, tá ok? Outra coisa, né, as doenças, vacinas também que a gente tem que anotar, todas as vezes que aqueles animais adoecem, então anota, porque aí você também vai saber quais são os animais mais suscetíveis às doenças, qual é o animal que adoece com mais frequência, porque se for o caso você tem que descartar, né? Ou ter mais cuidados com esses animais, né? E alimentos fornecidos e suas quantidades para garantir a coleta de informações, certo? Outra coisa também que muitos dos agricultores não anotam ou não contabilizam é a mão de obra da família, né? Então, às vezes eles, quando a gente faz um cálculo de produção de algum produto da propriedade dele, eles esquecem de colocar a mão de obra da família, né? Então, por exemplo, se ele ali durante um mês ele capinou 2 dias, ele teve que dar alimentação 1 ou 2 vezes ao dia para os animais, a mulher teve que ir lá, os filhos teve que ir lá adubar as hortaliças, teve que ir lá molhar, né, teve que castrar um suíno, teve que cortar um umbigo, tudo isso é mão de obra que deve ser contabilizado por hora, por valor, né? A da diária, por exemplo, pode ser estipulado um valor da diária e aí vocês colocam no custo de produção, porque vocês estão deixando de pagar alguém, vocês estão deixando de pagar a mão de obra externa, certo? Então, se vocês fossem pagar a mão de obra externa, vocês estariam gastando quanto por dia? R$ 50, 60, R$ 70? Já esse valor vocês já estão reduzindo. Vocês podem utilizar em outras necessidades da família, mas deve entrar dentro dos custos de produção, né? Então, assim, pessoal, essas informações, né, elas são fundamentais para que se possa compreender o comportamento do rebanho, daquela atividade agrícola, né, as entradas, saídas do sistema de produção, certo? Porque assim, com esse controle efetivo, né, com um bom controle e registro de despesas e das receitas também, não anotar só as despesas, certo? Anotar também as receitas. Será possível o agricultor levantar alguns pontos, né? Por exemplo, com esses registros, né, com esse controle, a família com certeza vai poder fazer o levantamento de dados, por exemplo, do ganho da atividade, né, do ganho da atividade da avicultura, do ganho da atividade da suinocultura, do ganho da atividade dos caprinos, ovinos, né, de todas as atividades produtivas que tem na propriedade, né? Qual o gasto que eu tive durante aquela semana, durante aquele mês, durante aquele ano, com aquela atividade produtiva, né? Qual o lucro, né? Porque se eu anoto as despesas, anoto as receitas, no final eu faço aí um cálculo e aí eu chego a um dividendo, né? Que é o meu lucro, que é o lucro da minha família. Será que com esse lucro eu posso tirar umas férias com a minha família? Será que com esse lucro eu vou poder comprar alguma coisa para a minha família? Eu vou poder investir em algo a mais na minha propriedade, né? Então olha aí o importante, como é interessante a gente fazer as anotações, né? Outra coisa, né? Qual é a rentabilidade? Lembra que eu falei lá a diferença de ganho e o que está sendo rentável, né? Então, será que essa atividade está sendo rentável para a minha unidade produtiva familiar, para a minha família, né? Será que o ganho não está sendo muito pouco, né? Não está dando para o sustento da minha família, não está dando para mim investir, não está dando para me botar no capital de giro, para investir em outras coisas, né? Então, tem que ser calculado, tem que ser analisado tudo isso. E com esses registros, a família também vai poder ver onde foi que errou, né, ou onde ela pode melhorar, né? Porque às vezes ela está tendo lucro, sempre está tendo lucro,
Mas não é porque essa unidade produtiva está tendo lucro, está tendo renda, que a família vai extrapolar. Né? Então, às vezes, ela pode pegar esses dados e ver, eu ainda posso ter mais lucro, ainda eu posso ter mais renda ainda, se eu reduzir isso aqui, se eu retirar isso e se eu colocar isso, se eu fizer essa troca aqui, né? Então, olhe como é interessante fazer esse tipo de registros, certo? Onde é que a família pode melhorar, onde foi que nós erramos, ou onde é que a gente pode melhorar aqui, onde é que a gente pode tirar isso, onde é que a gente pode colocar isso, né? Para consequentemente aumentar o conforto da minha família, a renda da minha família, tá bom? Então assim, pessoal, o controle ele vai permitir saber se os recursos como mão de obra, equipamentos, animais, estoques, né, o dinheiro, né, o financeiro, se estão sendo bem administrados ou não, né, e se estão ou não ganhando lucro, tá? Então, eu desafio vocês a fazerem esse teste, a fazerem essa experiência. A partir de hoje, né, a partir desse momento, comecem a anotar. Faz uma cadernetazinha de anotações, né, as despesas, as receitas, né, o ganho de peso dos animais, produção dos meus animais, então se é gado de leite, a produção de leite, se é aves caipira, né, a produção de ovos, né, o peso dessas aves, se é caprinos e ovinos, o peso também desses caprinos, desses ovinos, né, se é apicultura, né, a quantidade de mel, tá bom? Porque aí ao final desse levantamento, né, será necessário comparar, né, com dados mais corretos, né, a realidade que se vive com a realidade de que se quer e que se pode chegar, que o agricultor pode pensar propostas que realmente possam ser colocadas em práticas, né, e atingir o objetivo desejado. Então, porque com esses resultados você também pode se planejar onde você se planejar para chegar até o seu objetivo. Né? Às vezes você cria 2, 3 vaquinhas de leite, mas seu objetivo é 10. Então, com esses dados, você vai poder fazer um planejamento para conseguir chegar até lá. Tá? Então, assim, o processo de avaliação, né, é constante. Né? Desde a primeira etapa, né, pois é através dessa avaliação, eu diria que é através dessa avaliação, né, que a gente consegue verificar, né, o que se pensou, né, o que planejou, né, o que está sendo feito da forma correta ou não, né, e se as coisas não estiverem saindo de acordo com o planejado, né, como vocês estão fazendo essas avaliações, esse controle de forma periódica, será preciso reelaborar, né, será possível reelaborar, planejar de novo, replanejar, né, e executar o que foi elaborado, né, e tornar a avaliar essas novas ações propostas, né. Então, assim, essa fase, ela é muito importante, eu diria que ela é muito importante, porque se não estiver saindo conforme o planejado, é necessário corrigir, e é necessário corrigir a tempo. Por isso que é importante as avaliações de forma periódica, para dar tempo de corrigir algo, né, para esse problema não acarretar mais problemas, mais prejuízos a essa família, a essa unidade produtiva. Né? Corrigir a tempo para não esperar que chegue ao final sem perspectiva de melhoria. E aí o agricultor, a família fica frustra. Então, pessoal, desta maneira, né, dessa forma aqui que nós conversamos, né, que eu expliquei, que nós discutimos, a gente enfatiza que a necessidade do melhor, que com certeza vocês também entenderam e confirmam comigo, né, que é necessário, né, esse gerenciamento, né, que faz-se necessidade do melhor gerenciamento, né, da atividade agrícola, pecuária, para que as propriedades rurais, né, de vocês possam ter condições e efetividade, né, efetivamente avaliar a viabilidade dos sistemas produtivos de cada um, né, e ser encarados como um negócio, né, a propriedade de vocês, independente de tamanho, é um negócio, é uma empresa, né? Então vocês têm que encarar como um negócio, como uma empresa, né, que requer um mínimo de entendimento,
né, gerencial, principalmente, para poder continuar existindo, né, nesse concorrido mercado, né, acirrado mercado, certo? Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, né? Assim, foi muito rápido, foi de forma muito genérica, assim, muito geral, né? Tem várias plataformas de gerenciamento, tem várias outras metodologias de planejamento e gerenciamento de uma propriedade, mas eu espero que vocês tenham compreendido. A equipe de AT da Arcas está sempre disponível a vocês, então sempre que tiverem alguma dúvida, quiserem ver alguma forma de gerenciamento e planejamento da propriedade de vocês, podem nos contatarem, né? Que a gente vai estar ajudando, vai estar podendo passar para vocês cadernetas de anotações, certo? Podemos ver aplicativos também de anotações, de registros, de controle para unidades produtivas de vocês, tá bom? Não esquecem de continuar assistindo as nossas videoaulas, né? E não esquece também de dar o joinha lá na nossa página aí do YouTube, tá ok? Fica com Deus, até a próxima e se cuidem, né? Se precisarem sair, usem máscara, né? Usem álcool em gel, né? E se puderem estar fazendo isolamento social, é melhor ainda, tá bom? Até mais, pessoal. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.